Família Hendrix nunca desiste. O tema hoje será Inverno versus Estufa. O inverno é uma das 4 estações do ano que se inicia no final do outono e termina com o início da primavera. Ele começa no dia 21 de junho e acaba 23 de setembro. Trata-se da estação do ano mais fria, com quedas nas temperaturas e, em alguns lugares, precipitação de neve. As datas das estações do ano são outono, 21 de março a 21 de junho. Inverno, 21 de junho a 23 de setembro. Primavera, 23 de setembro a 21 de dezembro. Verão, 21 de dezembro a 21 de março. Essas são as datas das estações do ano. Inverno do cristão. Em Salmos 74:17 diz o seguinte: estabeleceste todos os limites da terra. Verão e inverno, tu os formastes. O inverno tem a ver com o tempo de provação, tempos de lutas, porque o outono fez com que as folhas caíssem e eu e você, o cristão, acaba não tendo folhas para se agasalhar. Inverno é o momento que o inimigo aproveita a estação para atacar sem dó e sem piedade. Quem não olha com dó e pena para uma árvore no inverno, não é mesmo? A gente olha para uma árvore linda, com uma vista deslumbrante e de repente o inverno chega e fica congelada e a árvore parece morta há muito tempo. Olhamos para uma árvore no inverno e vemos ela sem vida, sem frutos, sem folhas, sem flores. E se a gente não tivesse visto aquela árvore linda nas estações passadas e a vista deslumbrante dela, se não tivéssemos testemunhado as transformações rotineiras entre as estações, teríamos deduzido que não havia mais vida alguma naquelas árvores. Tudo o que eu e você veria era o que não estava mais ali. Olharíamos e não veríamos vida alguma naquelas árvores. Mas no fundo, sabemos que aquelas árvores não estariam mortas. No fundo, nós sabemos que elas não estão mortas. Elas estavam e elas estão somente adormecidas. Isso mesmo, durante o inverno, várias plantas adormecem com a queda das folhas, dos frutos e das flores. Em Efésios 5:14-16 diz o seguinte: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Isso mesmo, as árvores ficam adormecidas. E eu quero te dizer neste momento: desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. No inverno, as raízes se aquietam. E o que parecia estar morto, só parece. Será que você se encontra assim? Só parece que está morto, só parece que está morta, mas na verdade você está simplesmente adormecido e adormecida? No inverno, o que podemos enxergar é só uma parte da história. Às vezes, perdemos de vista as coisas boas que vivemos. Às vezes,
perdemos de vista o que foi gerado em nós nas outras estações. O inverno vem, o inverno traz a primavera, não apenas para as árvores, mas para nós também. Antes da primavera vir, precisa vir o inverno. E em muitas vezes vemos nossa vida espiritual assim. Antes uma árvore alta e opulenta, atingindo novas alturas, cores a cada ano e trazendo frutos incríveis à medida que ganhávamos experiência em nosso relacionamento com Deus. Vivíamos na expectativa de explorar a primavera e o verão e o eterno crescimento florescente. Mas o outono e o inverno sempre e logo chegam. Algum problema trágico chega e cobre de frio um casamento, cobre de frio um relacionamento. Algo se congela em raiva, algo se congela em medo, decepção, depressão e silêncio. E para muitos acaba sendo o inverno mais longo e gelado de todos os tempos. A gente descobre que não estamos mais na estufa, crescendo o tempo todo, sempre produzindo frutos. Deus nos ameniza o calor, ameniza a quantidade de energia gasta quando estamos dentro da estufa. A estufa é um lugar para cultivar plantas de qualquer estação o ano todo. Mas em certos momentos a gente descobre que fomos tirados da estufa e Deus nos coloca no inverno, ou no verão, ou na primavera, ou no outono. Mas a intenção do Abba não é manter-nos sem frutos, sem flores, sem folhas. Deus ama frutos, Deus ama flores, Deus ama folhas. Ele nos oculta para que encontremos Ele na invisibilidade, no secreto, no lugar secreto. Assim retornamos às nossas raízes, a fim de que pudéssemos ver seus olhos sobre nós no esconderijo. Quando o que vejo com os meus próprios olhos não bate com as minhas esperanças, eu tendo a olhar um pouco mais para Deus. Quando meus sonhos não se cumprem, sou levada a buscar aquele que dá os sonhos. Quando estou improdutiva ou quando minhas maiores realizações fazem com que me sinta vazia, cresce o anseio por algo além do que sou capaz de fazer com as próprias mãos ou com as minhas motivações. Deus te esconde, Deus me esconde para que eu veja os seus olhos amorosos sobre mim, mais gentis do que o capataz que sou comigo mesma. Ele me esconde, Ele te esconde para contar-nos nossa história, para nos fazer relembrar do autor e consumador de nossas vidas. Deus nos faz relembrar a maior história que a nossa pele jamais conhecerá. Deus em mim, Deus em nós, irradiando através de mim, irradiando através de você, construindo glória para si na terra. A versão de Deus é muito mais rica, a versão dele é mais profunda, a versão dele da minha história se estende muito além do que eu possa ver. Inclui mais curvas, mais reviravoltas, mais bondade, mais misericórdia, mais glória do que a minha mente pode conceber. Mas para vivermos a versão de Deus, os seus planos precisam adormecer. Precisam de um inverno, talvez muitos invernos de espera. Sempre precisamos de tempo para que Deus nos olhe em nossos momentos invisíveis, no secreto. Tempo para que quando Ele soprar seu calor, quentura de novos planos em mim, eu seja capaz de desejá-los. E assim eu quero declarar e te convido a fazer essa declaração comigo. Eu quero mais de Deus do que quero os planos em si.
Eu quero mais de Deus do que os meus próprios planos. Você tem coragem de repetir isso? Eu quero mais de Deus do que os meus próprios planos. As nossas circunstâncias mais difíceis são com frequência usados pelo Senhor para formar, para gerar em nós uma busca mais profunda por Ele. Deus quer nos tirar e nos transformar em filhas, em filhos e não em órfãos. Sabe qual é o convite do inverno? Experimente nesse momento ouvir a voz do Senhor com estas palavras: você não vê tudo o que eu vejo. Eu sei os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Conheço você melhor do que ninguém. A história que você quer é até razoável, mas não é a que eu tenho para você. Você me deixará escrever a sua história? Esse é um convite de Deus para quando nós estamos no inverno. E esse é um convite que Deus faz nos invernos de nossas almas. Um convite a confiar que nossa história é a história dele. E se permitirmos que ele nos leve da estufa para o inverno, ele aprofundará nossas raízes e nos ajudará a estender nossos galhos em sua direção, para nosso próprio bem e para a sua glória. Do inverno para a primavera, da primavera para o verão, do verão para o outono, do outono para o inverno. Ciclos. Não morra. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Não morra. Quem não suporta o processo não vive o propósito. A grandeza começa abaixo do solo, em segredo, em secreto. Preciso lançar raízes profundas no conhecimento do amor de Deus para desenvolver galhos capazes de dar frutos. A grandeza de longo prazo de uma árvore na profundidade e na saúde de suas raízes. Pode ser que ninguém perceba que você está substituindo a falação, a murmuração, por sussurros desesperados a Deus enquanto anda pela casa ou dirige o seu carro. Ninguém a não ser Ele. E suas raízes estão se aprofundando. Pode ser que ninguém repare que você está deixando o jornal, a internet, as séries para passar tempo com Deus no quintal ou no quarto antes de dormir. Mas as suas raízes estão se aprofundando. Pode ser que ninguém perceba que você está lendo a Bíblia ao invés do celular na mesa de cabeceira e entrando em contato com Deus antes de verificar mensagem e e-mails logo pela manhã. E aqui as suas raízes estão se aprofundando. Pode ser que ninguém perceba que você está orando intensamente e secretamente pelo crescimento de um familiar ou de um amigo. Novamente aqui, as suas raízes estão se aprofundando. Talvez ninguém perceba que você está rejeitando uma oportunidade de negócio ou um convite recusador para poder ter mais tempo em silêncio com Deus. As suas raízes aqui também estão se aprofundando. Nosso sistema de raízes cresce, espalha-se e bebe profundamente a grandeza que o mundo é incapaz de medir. Uma grandeza que até mesmo muitas pessoas cristãs podem não reconhecer ou compreender. Existem duas histórias da mesma pessoa: a história visível e a história invisível. E somente um par de olhos consegue enxergar as duas. Davi conhecia a verdade invisível. Salmo 139, versículo 15 diz o seguinte: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito. Ei, Deus criou cada um de nós para atingir a grandeza
Não a grandeza de palco ou de títulos ou de diplomas, embora Ele possa usar tudo isso em nossa vida, mas a grandeza mais doce começa pelas raízes, sendo criado e cuidado em segredo e visto unicamente por Deus. Mesmo que você não esteja vendo com os olhos visíveis, eu convido você a enxergar com os olhos invisíveis, os olhos espirituais. Eu sou Adriele, serva do Senhor Jesus. Se inscreva, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Família Hendricks ao seu dispor.